Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo do CMO Summit. Meu nome é Edu Volkan, sou cofundador e diretor de marketing do TD e organizador do CMO Summit. Hoje, nessa sessão, a gente vai falar sobre marketing estratégico, crescimento sustentável e gestão de equipes, conhecendo o case do Zé Delivery. Para isso, eu estou com uma convidada mais que especial aqui no palco do CMO Summit, Thaís Azevedo, CMO do Zé Delivery. Seja bem-vinda de novo ao palco do CMO, Thaís. Obrigada, Edu. Obrigada, pessoal, por estar aqui assistindo. Estou de volta, né? Já vim aqui algumas vezes, então estou sempre feliz de voltar aqui para ir contando mais sobre a evolução do Zé. O bate-papo é sempre de qualidade, por isso que a gente convida de novo. Thaís, para começar, eu queria fazer um contexto sobre a história do Zé Delivery, né? O Zé Delivery nasceu numa indústria super consolidada, né? De alimentos, bebidas, enfim, bens de consumo de forma geral, e dentro de uma companhia super consolidada que é a Ambev, né? Talvez a mais consolidada do setor. Como que é operar marketing nesse contexto? Como que é conduzir uma estratégia de marketing dentro de um ambiente como esse? Como que é a relação do Zé Delivery com a Ambev? Quais os desafios que você, como CMO, tem nesse contexto? Claro. Eu adoro falar sobre isso, porque é realmente um caso quase que único e muito interessante, né? De como que uma companhia tão grande, uma indústria, né, conseguiu inovar, né, e teve a paciência, resiliência e foco em um business que é um business totalmente fora ali do seu core, né? Mas acreditando muito no propósito desse negócio no longo prazo, né? A gente pensa muito a companhia como um ecossistema, né? O Zé, ele vem para ser essa ponte de como que eu diminuo a distância da indústria para a mão do consumidor, enquanto a gente tem o BIS também, que é o nosso app, né? O nosso negócio, que diminui a distância da indústria para o cliente, né? Que são aí os bares, os pequenos mercadinhos, enfim, todos aqueles clientes que antes, lá atrás, a gente não atendia diretamente, não tinha como chegar tão próximo. Então, a gente pensa muito na companhia como um ecossistema e tem cada vez mais visto o valor desse ecossistema trabalhando junto. E a gente teve muitos desafios, claro. O Zé Delivery, para você ter ideia, ele nasceu em 2016. Muitas pessoas acham que ele apareceu e nasceu na pandemia, mas na verdade a gente já estava ali no modelo startup mesmo, de validação de business case, né? Desde 2016. Eu não estava lá, mas represento aqui toda a história. E foi na pandemia que a gente teve o maior crescimento, de fato, e começou a enxergar e a ressignificar o valor do Zé Delivery dentro da companhia. Um dos fatores que, para mim, foi essencial para o nosso crescimento e para que o Zé Delivery pudesse acontecer dentro de uma empresa tão grande foi a autonomia. Né? Foi, de fato, a gente ser entendido por muito tempo como um negócio à parte, que tinha desafios, que ia ter que investir mesmo, e que em muitos momentos tinha que ter uma inversão de mentalidade, uma inversão de processos, processos adaptados, o tipo de recrutamento, o tipo de equipe. Então, a gente realmente era um ecossistema muito à parte, né? E, ao mesmo tempo, essa autonomia foi se transformando de acordo com a maturidade do negócio. Então, eu entrei já num contexto onde o Zé já tinha se provado como modelo de negócio. A tese estava A comprovada, tese né? estava comprovada e já estava num grau de maturidade de negócios ali médio, né, na trajetória. Já não era mais startup, não dava mais para usar esse termo, e a gente começou o processo de integração à companhia, né? E aí foi um momento muito de buscar otimização de processos, otimização de custos, o crescimento sustentável, né? Porque a gente saiu daquele momento de hyper growth, onde meio que vale tudo para
para validar as hipóteses, e Uhum. a gente passou por um momento aí nos últimos, acho que principalmente os últimos 2 anos, 2 anos atrás, né, muito focado em eficiência, integração, como que a gente consegue dentro da companhia melhorar nossos processos, e esse processo aconteceu com o marketing também, Legal. né, com o meu time também. Como que a gente aprende com o que a companhia já sabe, como a gente deixa a nossa estrutura mais pronta para que todo mundo tenha trilha de carreira dentro da companhia, como que a gente usa da estrutura de negociações, de ABPs com os grandes parceiros. Então, teve um processo bem importante dentro do marketing também, de integração com a companhia, e hoje a gente é super integrados, Uhum. né? Hoje somos áreas pares, assim. E é um case global, assim, de disrupção dentro da própria indústria, né? Porque a gente Uhum. vê grandes players globais tentando, enfim, fazer inovação, mas sempre com aquele negócio que não descola do business principal e que às vezes sofre com isso, né? Sim, E sim. como unidade de negócio, essa autonomia é fundamental para o business poder crescer e poder, enfim, de alguma forma ter autonomia para poder operar, né? Nessa janela, assim, dos últimos 3, 5 anos, quais foram os caminhos, as estratégias de marketing que garantiram esse crescimento do Zé Delivery? E quais são os pilares de marketing que tu acredita que vão garantir o crescimento nessa próxima janela de Uhum. crescimento que está para vir? Não, legal. Acho que a gente tem falado muito lá atrás, né? E aí eu penso, lá atrás não é tão atrás assim, Uhum, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente estava muito preocupado em garantir physical availability, né? A nossa presença física, para depois construir mental availability, que é a nossa presença na cabeça dos consumidores. Então a gente passou por uma jornada muito integrada e o papel do marketing era um papel muito de trabalhar em colaboração e conjunto com as áreas que são as áreas né, áreas de operações, as áreas que fazem a expansão territorial do nosso negócio. Tem como eu ficar fazendo grandes campanhas nacionais se eu não tiver presente nas cidades das pessoas, senão elas vão abrir o app, vão ter uma experiência péssima, né, de frustração, né, e eu vou ter investido em mídia de forma ineficiente, vou frustrar um cliente que amanhã, quando eu abrir na cidade dele, às vezes ele não vai ter interesse em usar. Então a gente trabalhou muito essa combinação do physical com o mental availability. Enquanto a gente aumentava o nosso footprint, a nossa operação, a gente ia investindo em marketing. E aí os canais de marketing, eles são mais específicos. Quando eu estou numa cidade mais geolocalizada, eu vou trabalhar mais mídia de performance, eu vou trabalhar digital no geral, porque é mais segmentado, eu vou trabalhar um out of home. Ou a gente até usa a fachada dos nossos pontos de vendas uhum. parceiro para comunicar a nossa marca, né? Quase que a gente fala que é nosso out of home infinito, né? Que ele fica lá porque ele fica o ano inteiro, anos, né? A gente tem fachadas que produziu há 3 anos atrás que ainda estão lá sendo usadas pelo ponto de venda. Então as estratégias são mais regionalizadas mesmo para ter eficiência. Quando a gente pensa agora para o futuro, né, a gente já vem numa trajetória também, acho que desde a Copa do Mundo, Uhum. de awareness, né, de crescer o conhecimento da nossa marca, e aí com grandes campanhas, grandes investimentos em mídias de massa. Eh, Só que a gente fala muito de um awareness qualificado, né, eu falo assim: "Não adianta nada crescer awareness, as pessoas saberem mas não saber o que a gente faz". Uhum. O Zé Delivery, ele depende muito das pessoas entenderem a proposta de valor, para de fato elas fazerem o primeiro pedido. Então é quase que construir awareness e consideração junto, né, não dá para fazer um e depois o outro, Desvinculado, né? né, porque no final do dia o que eu quero que as pessoas conheçam, considerem e usem, e baixem o app e façam o primeiro pedido. Então esse funil, ele é muito rápido, né, essa jornada ela precisa ser muito rápida. Então a gente hoje trabalha todas as estratégias ao mesmo tempo, né, com um calendário que é bem intenso, que tenta equilibrar campanhas de construção de marca, onde eu tenho como principal objetivo awareness de marca, consideração, e campanhas de
geração de pedidos, a aquisição de novos usuários e fazer com que esses usuários e esses consumidores que entraram no Zé continuem comprando. Que daí tem muito do nosso calendário de varejo, desenvolvimento de ocasiões de consumo, aí tem um monte de coisa aí que a gente faz para trabalhar essa parte. Essa jornada, então, do awareness até a conversão, vamos chamar assim, ela costuma ser curta, então, né? O usuário fica sabendo, baixa o aplicativo, faz o primeiro pedido, então acaba sendo um funil operado de forma bem dinâmica, assim, né? Com muita Ela é muito frequência. curta, porque a gente está numa categoria de ciclo de compra curto, Uhum, né. Você vê hoje é terça-feira, amanhã você já pode ter um happy hour, já é uma uhum. oportunidade de você comprar, né. Não sei que dia que vai transmitir, mas Agora vai ser na vai ser terça-feira. na terça, vai ter que ser. Mas é isso, se você viu na quinta, já naquele dia você tem uma oportunidade você pode ter uma ocasião de consumo, seja porque você vai ter um happy hour, seja porque você vai fazer um jantar em casa, Uhum, ou até porque você só vai ficar relaxando, assistindo série, e você quer uhum. tomar uma cerveja porque você merece, né. Enfim, então, ou um vinhozinho com os amigos, com as amigas. Então, o ciclo é muito curto de compra. Então, todo esse funil e aquisição, ela acontece quase que simultâneo Uhum, mesmo. uhum, legal. Bom, tu falou um pouco agora sobre o hábito do hábito de consumo do cliente, né, e quando a gente fala de customer centric, né, orientação ao cliente, virou até uma palavra mal usada no mercado, Sim. toda empresa é customer centric, e a gente sabe que não é bem assim, né, Não. muita coisa fica lá no site da empresa, no PPT, no slide, mas na realidade é bem diferente, né. E é muito difícil, assim, em alguns negócios, realmente, você levar o cliente ao máximo considerar o cliente ao máximo na tomada de Uhum. decisão, no seu dia a dia, né? Como que isso funciona no Zé Delivery? Como é que vocês fazem, como é que vocês desenvolvem essa cultura de orientação ao cliente na prática? Sim. Acho que a coisa mais importante é que não é uma área, né, tem algumas empresas que falam: "Vou criar a área de customer experience", e essa área vai ser responsável por a gente ser, cara, não é isso, né, é uma cultura, como você mesmo disse. E o Zé, como negócio, já é super consumer centric, né. Por quê? Porque se a gente fosse business centric, a gente teria feito um app que só vende portfólio da Ambev, Uhum, né. Mas a gente nunca imaginou, né, e não se contentou com isso, porque o nosso consumidor não queria um app só de produtos da Ambev, né. Então hoje a gente vende um portfólio completo de bebidas de diversas categorias, a gente tá crescendo pra caramba em vinho, uísque, destilado como um todo, vodka, snacks, a gente tem uma parceria grande com a PepsiCo, e outras marcas. Então, soluções para o churrasco, né, a galera compra carvão, compra gelo, mas também em algumas cidades a gente tem churrasco mesmo, a gente tem carne. Então cada vez mais a gente aumenta o portfólio em volta da ocasião de consumo por um pedido dos nossos consumidores. E quando eu falo que isso não é uma área, isso é cultura, acho que tem algumas coisas que são bem icônicas no nosso dia a dia, assim, que a gente faz para isso ser uma realidade. Então, uma que é realmente parte da rotina de todo mundo é toda sexta-feira a gente ouve os nossos clientes, né. Então toda sexta-feira a gente tem um Zoom com 2 clientes, 2 consumidores do Zé, e todo o time do Zé, time de produto, tecnologia, comercial, marketing, finanças, é todo mundo mesmo, people, ouve o que cliente. E a legal. gente pergunta dúvidas que a gente tenha, dilemas que a gente tenha no nosso negócio, se é uma categoria que a gente está comunicando. Você viu a comunicação? Onde viu? O que viu, entendeu? O que que você está comprando mais? Qual ocasião? Quando que você, às vezes, abre o app e desiste de comprar, por que que desistiu, né? E a gente vai, tendo esses papos, né, mais humanos mesmo, né, ter Uhum, esse contato. E quem entrevista somos nós mesmos. uhum, Então é desde o nosso VP até um coordenador de um time, as pessoas vão se voluntariando, que então é legal. bem legal, bem icônico da nossa cultura. E a gente tem também algumas comunidades,
né? O Zé é uma marca muito amada, né? É uma marca que as pessoas têm como é uma pessoa, né? Tem essa Aham, muito persona humanizada a muito comunicação. humanizada. Então a gente tem comunidades onde a gente conversa bem de perto e o Zé tá ali com os seus lovers, né? Com quem ama a marca para trocar ideia. Então a gente tem uma comunidade bem grande hoje no WhatsApp e no Discord. E a gente usa muito esses espaços, lógico, para dar benefícios para essa galera, para conversar, para estar perto, mas também para pegar insights, para validar hipóteses rápidas. Sabe aquela reunião que você fica na dúvida se era melhor você colocar uma geladeira branca ou uma geladeira prateada, né, de inox? Ah, qual que é melhor para se identificar? A gente faz uma enquete no Discord, faz uma enquete no WhatsApp. Em minutos, 5.000 pessoas já responderam para a gente. Né? Enquanto a gente está ali na reunião, em volta da mesa, a gente já tem uma temperatura do cliente. Uhum, Né? Isso é muito legal. que legal. Então a gente usa para isso, a gente usa para inovação, a gente usa às vezes para validar um termo que a gente queira colocar numa campanha. Estou falando muito de marketing, mas a gente usa bastante para produto, para preço. Então acho que essa coisa do consumer centric para gente tá realmente no DNA das nossas decisões, está na cultura, está em tudo que a gente faz mesmo. Legal, que bacana. Tem mais algum bom exemplo, assim, de como que essa análise direto com o consumidor se traduz no marketing do Zé Delivery, nas comunicações, nas Sim. campanhas do Zé? Claro, assim, nossa plataforma hoje de comunicação, ela é toda baseada em insight de consumidor, né? E a gente vê que a nossa categoria, né, e o que a gente se propõe como proposta de valor para os nossos consumidores, muitas vezes se a gente não falar, não explicar, não gerar esse awareness de uma forma constante, o consumidor esquece de considerar o Zé, né. Então a gente sabe que eu preciso lembrar o consumidor da minha marca, eu preciso deixar clara a minha proposta de valor. E ao mesmo tempo, porque eu conheço muito bem meu consumidor, eu sei que ele tem muitas dores da escolha que ele faz atualmente. Então o consumidor precisa de bebida, primeira coisa que a gente pensa, piloto automático, vou no mercado, vou na lojinha aqui ao lado de casa, né. Mas a gente sabe que tem as dores disso, é carregar a sacola cheia, ficar na fila por horas, depois chegar com a cerveja quente, tem que colocar na geladeira, demora um tempão, aí o consumidor fica inventando um monte de técnica para gelar a cerveja rápido, nunca fica bom. Nunca Eh, fica bom. então a gente fala que é um processo cheio de perrengue. Então toda a nossa campanha é uma campanha de mudança de hábito, né, toda a nossa plataforma de comunicação, e aí tem uma grande campanha, mas, a gente trabalha isso, em todos os nossos touch points da marca, é de mudança de hábito e justamente trazendo para o consumidor e mostrando para ele que é para que passar esse perrengue se tem o Zé, né, se você pode pedir o Zé e ter bebida gelada, rápida, com preço bom, na porta de casa, Isso né. sim é conhecer a dor do cliente, né? Exato. Muito legal. Então a gente tem trabalhado muito dentro desse conceito e aí feito, né, tem uma grande campanha, mas tem muitas ideias em torno disso. A gente fala muito de perrengue, que é uma linguagem bem do nosso consumidor também. Inclusive, em breve a gente vai lançar um livro co-criado com a comunidade do TikTok, onde eles falaram dos 101 perrengues para não passar Que antes de incrível. morrer. E um deles, obviamente, é não sair para comprar bebida. Fantástico. Enfim, então também é um conceito que criativamente é muito fértil e que a gente ainda vai explorar aí por bastante tempo. Que legal, maravilha. Sempre que a gente tem a honra de receber um CMO aqui para conversar, a gente tenta abrir a cozinha, né? Uhum. Como que funciona na prática, o dia a dia, o por trás das cortinas, né? Queria que tu falasse um pouco, assim, como que é o Zé Delivery, o marketing do Zé Delivery por trás das cortinas, assim, processos, como é que funciona a tomada de decisão, a gestão da equipe, enfim, o que que acontece nos bastidores do marketing do Zé? Sim, legal. Eu acho que tem 2 vertentes, assim, que eu posso explorar. Uma que é, o nosso VP de marketing da companhia, né, da Ambev, que é o Dani Vax, ele fala de 3 coisas que são os pilares,
de tudo que a gente faz e eu, né, como parte de representante da liderança, executo e vivo isso muito com o meu time, que é o equilíbrio entre arte, ciência e disciplina, né? Fantástico. Então isso está muito na cultura do time de marketing. Como que a gente faz campanhas cada vez mais criativas, culturalmente relevantes, que é a arte, né? Então, como a gente se desafia, a gente tem vários processos dentro de casa para garantir isso. Então, por exemplo, as principais ideias com maiores investimentos, a gente tem boards criativos onde a gente apresenta para as pessoas que têm mais esse DNA, né, dentro das outras marcas, Uhum. para ver uma ideia do Zé e opinar, dar sugestões de alteração, assim como a gente tem pessoas do Zé, também como parte do board para as outras marcas. Então a gente tem processos bem legais internos para a gente sempre elevar a barra da arte. Ciência tem muito a ver como a gente evolui na visão de dados, pesquisa, entendimento do consumidor, né, diminuir vieses. Sim. E disciplina tem a ver com os processos internos, né? Como que a gente está, de fato, seguindo a ordem lógica das decisões, está passando pelos processos corretos e não fazendo as coisas assim super no feeling ou porque tem que fazer, etc. Então, acho que essa combinação é bem potente. E do lado do business, né, que eu sempre gosto de falar do marketing muito plugado ao negócio, porque no final do dia o marketing é cada vez mais uma área de negócios. No Zé, a gente tem uma rotina de PMOs. Então, a gente tem os 3 pilares estratégicos de negócios, Uhum. que é basicamente crescer nossa participação, crescer a frequência de compra, crescer a intensidade de compra, então fazer com que as pessoas comprem mais e os produtos mais rentáveis, diversificar a cesta, né? E a gente tem projetos dentro de cada um desses pilares, então a gente também tem uma rotina de toda sexta de manhã, a agenda é bloqueada para a gente falar sobre cada um desses pilares. Então, mensalmente, a gente está passando por cada um desses pilares, quais são as grandes iniciativas, como que está a performance, e aí muito integrado, né? Então, todos os times juntos, time de loyalty, time de CRM, time de growth, time de mídia, operações, financeiro, todo mundo junto, olhando para os resultados, se desafiando, dando input, e isso tem ajudado muito na gestão mesmo do dia a dia. Dá bastante disciplina para a gente, inclusive, ter os processos internos bem desenhados. Muito legal. E o teu papel especificamente, né? Vamos falar agora da Thaís, né? Qual que é a função do CMO dentro de todo esse contexto? Quais são as tuas top 3 prioridades dentro desse contexto todo de gestão de marketing? Eu acho que assim, como qualquer líder em qualquer organização, né, eu acho que tem um papel muito importante de cultura, Uhum. né? E na Ambev, cultura é algo muito, muito importante mesmo para a gente, que traduz muito de como a gente se comporta e como que a gente prioriza e lida com o dia a dia, né. Então a gente tem coisas muito icônicas na nossa cultura, como sonhar grande, né. Então, assim, eu ser exemplo da cultura, ou liderar pelo exemplo, né. Eu ser um exemplo da cultura, para mim é um dos papéis mais importantes que eu tenho como liderança. Eu acho que tem o papel de gente, né, que é atrair as pessoas, as melhores pessoas, nutrir essas pessoas, garantir que elas estão, desempenhando os seus papéis da melhor forma e no maior potencial. E sem dúvida, acho que tem o papel de performance, né, que é o papel de fato entregar o resultado, né, afinal a gente está gerindo o time todo olhando para um resultado, então acho que tem um papel muito importante de conseguir traduzir os objetivos de negócio, as ambições de negócio para o papel do marketing e cascatear depois isso para o meu time para que vire plano. Muito bom, muito legal. A gente falou um pouquinho no começo sobre a história do Zé, que é uma história curta, mas bastante intensa, né, de 2016 para cá.
e tiveram vários estágios do negócio, né? Aquela primeira fase ali de incubação, desenvolvimento, validação da ideia, o estágio de um primeiro crescimento, depois de um crescimento mais acelerado, depois um crescimento mais sustentável, precisamos crescer, mas com fundamento na empresa. Tá vindo uma outra fase de crescimento do Zé Delivery Uhum. agora. Qual que é o papel do marketing dentro de cada uma dessas etapas? Como que o CMO e a equipe de marketing precisam colaborar com o negócio em cada uma dessas diferentes etapas? Acho que uma palavra que vem muito na minha cabeça é flexibilidade, né. Eu sempre falo para o meu time assim: "Se tem uma coisa que eu sei, é que tudo vai mudar", né. Então acho que o marketing, ele tem um papel que precisa ser muito adaptável às necessidades do negócio. Num business tão novo, que muda tanto e onde a gente não tem a resposta, a gente Uhum. não tem a resposta prática de o que fazer, né. Quando você está, às vezes, né, na indústria, dependendo da categoria, você sabe que a elasticidade de preço, se você baixar tanto, você ganha tanto de share, que tem uma elasticidade, que a sua distribuição ponderada, numérica, tem um impacto no seu market share. As fórmulas são um pouco mais, não que seja fácil, não é fácil também, mas elas são um pouco mais, as alavancas são mais Previsíveis. Ah, previsíveis, exato. No nosso negócio, às vezes uma alavanca que funcionou muito bem no último mês, este mês para de performar da mesma forma, né. Tanto do ponto de vista de desconto, alavancas de marketing, performance marketing é super instável. Né, às vezes você tá indo mega bem na aquisição, conseguindo otimizar o CAC, e de repente acontece alguma coisa no mercado que inflaciona o CAC, você tem que buscar outras alternativas de aquisição mais barato, muda a estratégia, e esse impacto é muito eh, mais rápido também, muito né? mais rápido. E acho que isso está no dia a dia do marketing, né, que vai refletir no dia do marketing, mas está também no na nossa estratégia. Eu acho que, assim, nos últimos anos, de fato, a gente conseguiu ter uma estratégia bem consistente para o Zé, do ponto de vista de o que que a gente quer construir, visão, né, e acho que esse tem que ser o fio condutor. Onde eu quero chegar daqui 5 anos, né? O como você vai chegar, você tem que estar aberto a mudar, né. Então, às vezes, você vai focar mais em aquisição, às vezes, você vai focar mais em retenção, às vezes, você vai colocar mais dinheiro em construção de marca, às vezes, você vai colocar mais dinheiro em alavancas de marketing que geram resultado de curto prazo. Então essa flexibilidade é muito Tem importante. que dosar de acordo com o momento do negócio, né? Exato. E o Zé Delivery é uma empresa muito mais de tecnologia até do que de varejo, mas ainda assim os grandes momentos do varejo são grandes momentos que exigem Uhum. uma campanha, uma estratégia toda diferenciada, né? Sim. Eu queria que tu contasse um pouquinho para o público como é que funciona essa concepção de campanhas de estratégia de marketing para esses grandes momentos, né? Uma Black Friday, um Natal, uma Copa do Mundo, tudo isso impacta muito, eu imagino, no Sim. marketing do Zé Delivery, né? Como que vocês se preparam e planejam esses momentos? Sim, legal, porque realmente a gente é um mix ali entre tecnologia e varejo, né, e às vezes a gente é mais varejo, às vezes a gente é mais tecnologia, depende da lente que você está olhando para o Zé Delivery. Quando a gente olha na companhia, é mais tecnologia, porque a gente está muito gerando dados e entendimento do consumidor, a gente vira essa ponte aí mais próxima da mão do nosso consumidor, da indústria para casa deles. Quando você olha dentro do Zé, como que a gente está gerando volume, estudando os momentos certos, como gerar o volume de forma mais otimizada, a gente é mais varejo. Então, depende de como você olha, a gente é mais uma coisa ou mais outra. Para varejo, hoje, quando a gente pensa no nosso calendário, tem muitos fatores que a gente leva em consideração. Então, tem o consumidor, né? Então, a gente estuda muito o que que o consumidor espera do Zé e quais momentos de, do calendário tradicional, né, de varejo, que o consumidor tem mais apetite por comprar a nossa categoria. Então a gente trabalha nesses momentos, então, por exemplo, né, Dia dos Pais e Dia das Mães são grandes datas do varejo, mas também são grandes ocasiões de consumo de bebida alcoólica e não alcoólica, né, então do nosso portfólio. A gente tem picos de vendas no Dia dos Pais e no Dia das Mães, Dia dos Namorados também, gigantes. Por quê? Porque as pessoas estão na ocasião de consumo e naturalmente elas procuram o nosso portfólio.
Enquanto algumas outras datas, elas são datas mais de posicionamento varejista da marca e desenvolvimento da categoria dentro da data. Então, por exemplo, a Black Friday, bebida não é um dos itens mais comprados e desejados da Black Friday, né? Algumas categorias dentro do nosso portfólio, sim. Então, por exemplo, vinho e whisky são categorias que têm mais procura na Black do que cerveja, né? Então, a gente também já trabalha uma campanha mais intencional para desenvolver o desejo da nossa categoria na Black. E a gente também ouve o cliente. Quais os itens que você quer ver promocionado na Black? Quais são e a gente cria todo o calendário comercial e todas as que a gente chama de aposta comercial, que são os itens principais que a gente vai comunicar, baseado nesse feedback. Então, a definição desse calendário é uma mistura muito de sinais dos consumidores, dados e entendimento do consumidor, dados do mercado, né? Então, a gente olha muito para quais momentos de varejo que está sendo mais comprado prioritariamente bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que é o core da nossa, do nosso portfólio. E também para a gente quais são as categorias que a gente quer desenvolver e como que a gente ajuda o consumidor a, em momentos de muito pico, antecipar a compra, né? Porque eu tenho um limite de entregas que eu consigo fazer em um dia, porque tem o número de motoboys do ponto de venda que vai entregar. Então, por Dia das Mães, por exemplo, eu faço uma estratégia de antecipação, né? Eu dou os descontos antes para fazer com que a pessoa se planeje e compre com antecedência e não deixe para comprar meio-dia de domingo, né? Então, é tudo meio conectado, assim, mas é um calendário desenhado a 1000 mãos, mas principalmente entre marketing e time comercial. Que legal, fantástico. Thaís, na tua última participação no CMO Summit, tu deu uma pincelada sobre inteligência artificial. Tu falou sobre alguns projetos que estavam surgindo no Zé Delivery, como que isso ia melhorar a experiência do cliente, enfim, tu falou sobre algumas coisas que estavam surgindo, né? Agora a gente está no CMO Summit 2024, eu queria saber como é que esses projetos evoluíram dentro de casa, o que o Zé Delivery está tendo de resultado com essas ações de inteligência artificial, como que a experiência do cliente está mudando com tudo isso. É legal lembrar desse momento, porque faz 1 ano, né, e eu acho que naquela época a gente estava começando a implementar os algoritmos e AI dentro da experiência do cliente, e hoje já mais de 50% de toda a experiência do cliente, quando desde você abrir o app até fechar uma compra, já é uma navegação que é personalizada por AI, né. Então a gente evoluiu pra caramba. Né, do ponto de vista de experiência do consumidor, a gente evoluiu pra caramba, e isso tem nos ajudado, como a gente é um grande marketplace, né, de bebidas, petiscos, vários itens, está ajudando muito a gente a diversificar a cesta, né, e diminuir a dependência ali da compra só focada em cerveja, que é a grande categoria que todo mundo lembra do Zé, né. Então a gente evoluiu bastante na experiência do consumidor e a gente tem evoluído também para outras frentes, né. No marketing, acho que o que a gente mais evoluiu nesse último ano foi o uso de AI para otimizar a nossa produção de peças e a gente ganhar escala. Hoje, acho que mensalmente, a gente deve produzir mais de 1000 peças entre performance, CRM e banners e comunicação in-app, né, dentro do nosso aplicativo, então são muitas, muitas peças mesmo. E hoje a gente ganha muita escala usando ferramentas de AI e dando produtividade para o nosso time para desdobrar, Que legal. né, Tem um então uso tanto para o cliente quanto para dentro de para casa ali dentro na de casa. operação, né? Para ganhar eficiência mesmo e escala. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que a gente ainda está desenvolvendo e pensando, ainda em fases de teste, como que Gen AI especificamente consegue ajudar a gente na melhor alocação dos nossos recursos de marketing, né. Então a gente tem os grandes estudos aí famosos que as grandes marcas fazem, mas as marcas menores não fazem, MMM, Marketing Mix Modeling, ou MROI, né, a gente tem várias ferramentas hoje no mercado,
Mas a gente quer se desafiar a ter um modelo que seja mais conectado, mais real time, né? Que a gente consiga ter resultados mais rápidos e nos ajudar nas alocações de forma mais rápida, né? Então a gente está. Isso é a ambição. Vamos ver se ano que vem você me pergunta de novo, se eu vou ter novidades sobre isso. Mas acho que essa é uma das ambições aí de como que a gente quer usar a AI para ajudar a gente na eficiência também dos nossos investimentos e, consequentemente, né, das nossas estratégias de marketing como um todo. Maravilha, combinado. Vou cobrar no ano que vem, hein? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Thaís, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e participar do CMO Summit. Obrigada a você, Edu. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que ouviu e participou aí. Me adicionem no LinkedIn. Sigam ela no LinkedIn, a gente vai deixar o link aqui no lado no chat. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.